fazendo outros cursos, porque senão eu fico por conta da dublagem, né? Você Sim. perguntou como que é o meu dia. Eu acordo e vou até a noite dublando e dirigindo também dublagem, enfim. É, agora com a pandemia, a gente trabalhando mais em casa, pouco trabalho presencial nesse momento, e então, se você não tomar conta, você não tem hora de almoço, assim, é meio insano. E como que é o trabalho, né, propriamente dito, para as pessoas que estão em casa entenderem o que é o roteirista em dublagem? Qual é essa função dentro da arte? Você diz roteirista na dublagem? Isso, Eu não sei. explica É, para as pessoas de casa entenderem como uhum, que isso funciona. tá. É que assim, eu não faço roteiro para dublagem. Eu não sei se você tá tradução, você está querendo dizer, porque assim, o roteiro da dublagem ele já chega pronto para gente, né? Na Uhum. verdade, o roteiro de dublagem são só as falas, não é exatamente um roteiro, né? Porque ele não tem ali as ações, não tem rubricas, são só as falas. Então ele já vem pronto pra gente. Eu não sei se você tá falando de roteiro por conta do curso que eu tenho de roteiro. Será que é isso? Isso. Ah, Por exemplo, tá. na televisão Uhum, existe o diretor, né? São várias funções e o roteirista. O roteirista uhum. também é aquela figura que ajuda a escrever o texto, né? Construir a cena também. Sim, Na dublagem, o roteirista funciona de que forma? na verdade, na dublagem ele não funciona. Como eu posso te dizer, assim, o roteirista de uma produção, por exemplo, um longa, a última coisa, acho que ele nem pensa na dublagem, entendeu? Quando faz o roteiro. A gente que se adapta a ele, que tem que, por exemplo, eu recebo um texto de um filme, né? E aí o tradutor, o diretor, o dublador, enfim, você tem que fazer toda uma adaptação, além de ser uma adaptação da língua, né? Porque eu acho que assim a, o compromisso da dublagem não é traduzir, né? É muito além. Então, eu não vou traduzir ao pé da letra, eu vou fazer uma versão brasileira. Então eu vou adaptar. Só que aí, óbvio, por exemplo, eu acho que como eu tenho um conhecimento de letras, eu tenho conhecimento de roteiro, eu consigo ter uma noção assim de até onde eu posso ir com essa adaptação, né? Também para não criar aí um outro roteiro mesmo. Mas o roteiro ele já vem pronto pra gente. Na dublagem. Certo. Legal, vamos para mais algumas perguntas aqui. Olha só, eu acho que é Laminha. Ela Ah, pergunta o seguinte: é possível seguir a carreira de dublador sem ter uma voz bonita? Eu acho que essa, né, Cássia, é a dúvida de todo mundo, né? uhum. Para ser dublador, precisa de fato ter uma voz bonita? Não, de forma alguma. Aliás, é importante que a gente tenha diferentes vozes, né? É, assim, para você ser um dublador, você tem que ser ator, né? Isso é imprescindível. Você tem que ter o registro de ator. Nem todo ator ele vai ser um bom dublador. Tem ator, eu conheço atores maravilhosos que não, acho que dublar não é comigo, é muito difícil, enfim, porque tem umas exigências diferentes, né? Como teatro, cinema, publicidade, enfim, novela, TV, televisão. A dublagem, ela também tem ali a sua demanda, a sua técnica. E, e assim, eu acho que você tem que. Acho que você não pode ter um problema muito sério de dicção, né? Eu Aham. acho que ter uma preocupação, assim, falando de voz, né? Uma preocupação de conhecer a sua voz, o que você pode fazer com ela, o seu registro vocal e até onde você vai, é, passar por fono, enfim, mas não pensando em ter uma voz bonita. Aham. Não, não.
E eu acho que tem que ter naturalidade na forma de falar, eu acho que tem que ter conhecimento geral, interpretação em alguns casos. Eu tenho medo, assim, um pouquinho de medo de falar. Ai, tem que ter uma boa interpretação, porque acho que soa um pouco assim. Ai, tem que decorar um texto. E na dublagem não é assim, né? Aham. O dublador, ele não decora texto, ele chega no estúdio e ele vai ler o texto ali na hora. E então acho que você tem que ter um entendimento daquilo e uma sensibilidade para poder passar aquela emoção, aquele sentimento que não necessariamente está, inclusive ali, explícito, né? É uma coisa que pode Uhum. estar por trás. Ó, a Paty Silva fala que a linha que você segue na dublagem é mais de games. Como que você vê essa questão de você, mulher, né, trabalhar mais com game? Você acha que é um avanço? É uma pergunta que ela faz. Olha, Paty Silva, eu não sei Paty por que que Silva. ela ligou, ela me ligou tanto ao game. Eu não, eu faço game, é uma coisa que eu gosto, mas eu acho que assim a dublagem para filme, desenho, enfim, é bem maior, mais intensa na minha vida do que o game. Mas eu penso muito nisso que ela falou, nessa questão da mulher no game. Não só papéis femininos, como também mulheres jogando, né? Isso também é bem. Eu não sou de jogar game. Eu, e assim, até, por exemplo, a Viúva Negra, que é uma personagem que eu faço, né? Que foi do desenho, que eu faço no desenho, e foi pro game, assim. Eu digo foi pro game, que foi dali que eu acho que eu pulei pro game. E foi o papel maior que eu fiz em game. E eu aprendi muito, muito. E é muito curioso isso, porque você fala assim, tem tantos personagens ali, né, para as pessoas escolherem para lutar e tal. E quando Avengers foi lançado, em 2020, eu recebi muitas mensagens de fãs e Uhum. mandando vídeo que filmaram e tal. Eu falei, poxa, que legal, as pessoas então estão escolhendo a Viúva Negra, uma personagem feminina, mulher, para poder lutar, para jogar. Olha só, E uma que pergunta tenha muito cada vez mais, entendeu? Eu claro. adoro. Para mim, para as minhas colegas, para as minhas amigas, em papéis Uma pergunta muito importantes. parecida vem de Agri Silva 74. Ah, Que tipo de personagem você mais gosta de dublar, Cássia? que tipo de personagem? Olha, é, eu costumo dizer que assim a dublagem ela é uma profissão que ela não é sempre, ela não tem uma rotina, né? Então eu dublo diferentes pessoas no mesmo dia. Eu acho que é difícil a gente escolher uma coisa assim. Eu acho que eu gosto dessa versatilidade, dessa da possibilidade de fazer diferentes papéis, né? Inclusive papéis diferentes de mim, porque eu Uhum. tenho a minha zona de conforto, né? Eu tenho ali uma coisa que é mais fácil para eu fazer, enfim. E, putz, eu gosto de muito. Eu gosto de papéis dramáticos, eu gosto de comédia. Fazer comédia é difícil. Imagino. Ter o time da comédia. Geralmente os atores de comédia, eles trabalham muito no improviso, no caco. E você fazer isso na dublagem é um comprometimento que a gente tem, eu acho que, e é uma coisa muito difícil. Eu não posso ignorar isso, quando eu vou dublar. Não sei, eu acho que assim, o que eu menos gosto de fazer é desenho. Entendi. Acho que eu vou Eu gostei decepcionar da algumas sua pessoas. sinceridade. Eu gostei da sua sinceridade. Aham.
Gente, ó, para vocês que estão chegando agora, eu converso com a atriz, dubladora, a Cássia Vou Bicheglia. beber água Ela, enquanto isso. fique à vontade, ela que está contando um pouquinho dos bastidores do mundo da dublagem, revelando grandes personagens, tá? Se você não acompanha o Programa na Lente na sua TV, se inscreva em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Na minha bio aqui tem o link que fica mais fácil. Lá vocês podem acompanhar todas as entrevistas que vão ao ar na TV, tá, gente? E aqui no canal no YouTube, as entrevistas entram na íntegra. Já que você falou de Viúva Negra, quem pede para você comentar sobre Viúva Negra é a Mara. Ela até se identifica, fala que é do Rio de Janeiro. Pede para você relembrar um pouquinho dessa personagem, a Viúva Negra. Tá. Você lembra uma falazinha, ô Cássia? Eu acho que assim, ela tem uma voz que eu acho que é o meu registro, Aham. né? O que acontece, eu acho que ela tem uma coisa mais baixa, que, por exemplo, no game, tem uma personagem, a Kamala, que é uma heroína, quer dizer, é uma adolescente que está começando agora, eles introduziram nesse game, né? E eu acho que ela pega um pouquinho no pé da Kamala, mas ao mesmo tempo ela começa a ter um afeto por ela, né? Então eu acho que é uma coisa mais baixa, aí garota, uma coisa mais, ai, essa Kamala, ela não toma jeito, uma coisa mais, eu acho que não é muito diferente da minha voz, assim, não. Ou então voz de comando, né? Muitos gritos, muita, vou acabar com você, ela pega uma palavra e marca. Mas a Viúva Negra, eu fiz teste para desenho, porque tem a Viúva Negra do filme, né? Que quem Sim. dubla, inclusive, é a Fernanda Baroni. E super bem, maravilhosa. E aí, aqui em São Paulo, em 2015, eu fiz o teste para o desenho. E a partir daí eu não parei, né? Vários desenhos, assim, da Viúva Negra, que a Viúva Negra entrava na Marvel e tal, e eu estava sendo chamada. E aí depois fui pro game. Em 2020 foi lançado, mas acho que a gente começou a gravar 2020, 2019, né? Mas é a minha voz mesmo, né? Eu acho que o que determina ali, o que diferencia um pouco é mais... ela é meio As reta, marcas, sabe? né, da fala. As marcas do diálogo e também uma coisa assim, assertiva. Ela não é muito. Tem alguns momentos de que ela é um pouco delicada, até tem no meu Instagram um trechinho, mas você vê que ela não muda muito, ela não fica muito doce, por exemplo, entendeu? Uhum. Adoro Viúva Negra. Tenho Cássia, várias aqui, tô. eu tô vendo. Ó, várias perguntas estão chegando para mim, gente. Ó, na medida do possível, eu vou ler. Algumas perguntas são bem parecidas e quando eu percebo Uhum. que a Cássia ela já entra no assunto que é uma próxima pergunta, já tá valendo, tá bom? Então, assim, várias perguntas chegando. Estão pedindo para você falar da série Friends. Na verdade, acho que você participa a partir da quarta temporada. É isso mesmo? A série ela foi dublada no Rio, a primeira, segunda, terceira, Isso. e não sei explicar o porquê, a nona também, a nona temporada. Aí, da quarta à oitava foram dubladas aqui em São Paulo. Eu acho assim, é chato mudar a voz, não tem como falar de Friends sem tocar nesse assunto. As pessoas não gostam quando isso acontece, né? Você já está acostumado, enfim. Não sei quais as razões, assim, para trazerem para São Paulo, enfim. Eu acho que quando eles dublaram no Rio, era Manchete, se eu não me engano. Eu acho que era para passar na Manchete, será? Não TV sei. aberta? Não É sei. bem antigo, você vê, a Manchete Eu nem... sei que foi gravado na produtora, na Herbert, né? Sim, sim. Uhum. E, e aí, quando abriram o teste aqui, me chamaram para o teste, eu sei que chamaram muitas dubladoras, várias participaram. Eu não sou muito na verdade, assim, eu não sou muito de ficar na frente da televisão, assim, eu não sou uma pessoa de, é meio curioso isso, eu sou muito Uhum. inquieta, sabe? Na minha infância, por exemplo, eu estava sempre mais brincando do que na frente da TV.
E a minha irmã, ela ama Friends. Ela assistiu, que legal, né? E aquela torcida e tal. E quando eu fiz o teste, eu tinha amigas que queriam muito fazer, pegar. Tanto é que eu fiquei sabendo que eu peguei o teste através de uma amiga, que também fez, me ligou para dar os parabéns e falar, puta que pariu, eu Nossa. peguei, não sei o quê. A Maíra Paris, que me ligou e tal. Mas, assim, não demorou muito para eu começar a ter uma relação de um afeto muito grande, assim, por Sim. Friends. Ela é um exemplo de comédia que eu digo para você que é difícil, porque eles trabalham no improviso e ela tá falando e aí ela, não sei o que, ela interrompe um pensamento e começa outro e muitos cacos e respiração e sem contar erro de como é que fala? Continuidade. Aham. Que quando você dubla, você pega muito isso, porque isso te atrapalha na respiração. De repente você está respirando ali com a personagem de um jeito, aí muda aquela cena, muda um ângulo, ou muda alguma coisa na câmera que ela começa a respirar de uma outra forma. Entendeu? Então isso acontece muito em Friends. E, Mas bom, quem está de casa dificilmente percebe, né? É mais você uhum, que já tem a uhum, experiência como dubladora e uhum. que compõe a personagem, consegue perceber. Sim, porque ela tá falando de uma maneira, você tá ali. E aí, de repente, tem alguma mudança no vídeo, um corte que te quebra as pernas, né? Uhum. E aí você tem que ajeitar isso, né? Porque é um erro, realmente é um erro que ele não sei o que aconteceu, que tiveram que fazer dessa forma. E aí a gente tem que. Isso não pode ir na dublagem, né? E isso acontece muito em Friends. Acontece bastante. O Eduardo Silveira pede para você falar da Gazela, né, personagem. Adoro. Inclusive assim, não sei se você vê dessa forma, mas talvez um desafio muito grande, né? Porque a voz original foi da Shakira, né? E no Uhum, Brasil a voz foi sua. Existe sim. isso também, o peso de quem tem a voz original e você aqui no Brasil ser a voz da personagem? Existe. Eu não lembro quando que eu fiz o teste para fazer a Gazela, porque não é uma participação grande, mas é uma participação importante, Sim, até personagem porque, importante. É. aham, e também por quem faz ela no original. Opa. E já existia essa coisa de Star Talent e tal, mas eu acho que ainda não era tão. Eu acho que se fosse hoje, talvez eu não dublaria por conta disso, entendeu? Sério? Eu acho. Por, Nossa. por conta de como tá, assim, a participação de pessoas que de fora nesses filmes com mais notoriedade, né? E, e eu adoro a Shakira. No primeiro momento eu não sabia que era ela, né? Quando eu fiz o teste. Mas quando eu fui para gravar, assim, foi o Rodrigo, o Andreato, quem dirigiu, e aí ele falou, tal, nossa, muito legal. E ele é super exigente, assim, para que ficasse o mais próximo possível do original, do que a personagem é e tal. E maravilhosa, né? E ela termina o filme cantando, eu falei, nossa, lógico, não sou eu, né? Cantando, já não tem como não ser a Shakira. Ó, a Soline AP pede para você falar um pouquinho, né, igual a personagem, relembrar a personagem. Da, da A Gazela? Gazela. Gazela. Ai, gente, nossa, faz tempo, Soline, me quebrou as pernas. Eu não lembro como que era o nome da cidade, gente, Eu lembro que ela tinha um tom mais assim, mais calmo, ela dando uma entrevista para um canal falando que não podiam é, destruir a cidade, e ela falava tudo assim com muito sentimento, bem calminha. Eu acho que é mais ou menos esse tom, assim, fala baixinho.
Agora, a fala dela eu não lembro. Não? Na verdade, assim, Cássia, igual você, a sua voz é muito gostosa, né, de se ouvir, uma voz Obrigada. doce. Quando você vai dar, né, a voz, emprestar a voz com um personagem, não sei nem se eu falei o termo correto, Uhum. mas qual elemento você atribui para essa voz, para esse personagem? Você olha o personagem, igual você falou, assim, baixinho, mansinho, o que a Gazela te trazia para você atribuir a ela esse timbre de voz, essa voz mais doce? Uhum. Eu acho que assim, começa tudo com quem escala, seja para um teste ou seja para um trabalho diretamente. A pessoa que escala você, que te convida, ela já tem que ter essa noção, porque acho que primeiro existe ali o match de voz, né? Então você tem que ter. Acho que não pode ser uma coisa totalmente diferente. Né? Então, acho que esse cuidado já é pensado por quem, ou pelo menos deveria ser, por quem te chama para fazer o teste. Né? Então, assim, não vão me chamar para uma voz, por exemplo, você falou, minha voz é meio doce, eu posso deixar minha voz mais firme, uma voz mais autoritária, mas existe um limite para isso, né? Uhum. Dentro do natural. Né? Eu não estou falando do caricato, né? E então isso é um pouco que vai nortear, né? E aí, quando você, por exemplo, no caso da Gazela, primeiro que eu acho que isso é uma conversa que você tem com o diretor. Ele assistiu a produção, ele já sabe como que é e ele vai te ajudar a chegar naquele o mais próximo possível do Uhum. original. Eu acho que o importante é isso, né? Um trabalho bem feito, ele tem essa preocupação. Então, se eu tenho o meu tom de voz naturalmente, de repente, é mais alto e aquela personagem ela tem um tom mais baixo, eu acho que com a experiência, o dublador ele vai sacando isso, né? E se ele não sacar, ou se ele não souber medir ali, o diretor ele tem que ir dando as dicas. A PC Ramos te parabeniza pelo seu trabalho. Eu acho que ele é seu prêmio, por isso Obrigada. ele ficou um prêmio. Olha só, a Lorena, ela pede para você falar de uma animação da Disney, inclusive ela fala que ela gosta muito, que é a Zootopia. Foi essa que a gente acabou de falar. Então, mas ela pede para você entrar, porque é o seguinte, o nosso público aqui gosta de bastidores, Cássia. Você tem algum bastidor dessa, Ah, dessa entendi. animação? Curiosidade, alguma situação meio que inusitada dessa Aham. produção? Obrigado, Olha, Lorena. Beijo para você. é, então, é um filme que foi dublado primeiro para cinema, né? Então, assim, existe um sigilo muito grande, é, como todo outro filme da Disney, enfim, que é para cinema, é tudo muito. Até a coisa acontecer e ir para a tela mesmo, né? É tudo muito. A gente não pode falar nada, a gente não Uhum. pode. Isso de nenhum trabalho, né? Mas para você ter uma noção, quando você vai dublar um filme da Disney, né? Como Zootopia, você nem tem ali o nome no roteiro do filme. Eles colocam tipo Camisa Azul. Vamos dublar o filme Camisa Azul, entendeu? Justamente para você não, para dificultar aí a gente. Você chega no estúdio, por exemplo, tem que ter isso antes da pandemia, né? Você chega para gravar, tem que ter o que a gente chama de pedra, que é um quadro escrito ali a programação, o que, que você vai dublar, personagem. Então, quando você faz um filme como Zootopia, por exemplo, isso tudo é, fica escondido, fica com códigos, né? Então, o nome não é o verdadeiro do filme, da produção, da personagem. E, assim,
Fala para mim, revela para mim. Hoje está proibido mesmo entrar com o celular no estúdio para Sim. gravar, principalmente as produções da Disney? Eu não sei se foi com a Disney que isso começou, né? Eu me lembro, assim, que de um desse estúdio que trabalha mais com a Disney, eu acho que sim, acho que foi aí que Aham. começou. Mas é uma coisa que todos os estúdios hoje, a maioria. Agora com a pandemia, voltando, aí eu acho que eu vou poder te dizer assim, realmente, todos os estúdios. Porque quando a gente começou a pandemia e parou de ir no presencial, muitos estúdios já estavam mudando essa questão. Porque assim, você assina um contrato falando que você não vai falar, publicar, tirar foto, tá, 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 tá. Só que além desse contrato, começaram a tomar também outros procedimentos de segurança, né? Então, deixar o telefone celular para fora. Então, tem algumas Uhum. caixinhas, tem até estúdio que já tem tomada para você deixar carregando e tal. É legal você deixar no silencioso, porque senão a recepcionista fica louca. Ah, lógico. E assim, se você tiver com alguma, putz, eu preciso do meu celular, eu tô passando por uma situação, tal. Eu nunca passei por isso, mas eu acho que se isso acontece, eu acho que você deixa o seu celular com o diretor, sei lá. Aham. Ou ó, a cada tempinho eu vou ter que sair do estúdio e ver Tudo se é tem. negociado, né? Mas é um negociado assim, não entra, não vai para dentro do estúdio, Aham. entendeu? Não vai para dentro do estúdio. E agora, falando sobre essa coisa do sigilo e da segurança, com a questão da pandemia, que a gente recebe material em casa, né? Você está gravando e aí tem um estúdio que eu achei bem legal, porque toda a escala que eu faço aparece meu nome na tela. Então, assim, eu não vou fazer isso, mas se eu filmasse, iam saber que sou eu, entendeu? É uma medida de segurança. Uhum. Então, aí é você que vai gravar, vai aparecer o seu nome ali. E assim vai mudando, de acordo com quem vai dublar. Gostei desse bastidor. Vamos atender, por favor, o pedido da Andréia Silva. Ela já pediu diversas vezes para você falar Vem da sacanagem personagem aí. da Mica. Você pode relembrar para a gente, Cássia, por favor? A Mica? É, quem pede é a Andréia Silva. A Mica, peraí, ó. A Mica é essa macaquinha aqui. Aí, Andréia. Super fofa. Eu adoro. Ela é um registro diferente de voz. Ela fala toda curtinha assim. E ela é claustrofóbica. Então, teve um episódio que eu gravei dela, que ela pinta quadro, ela toda. Eu me identifico um pouco com ela, porque ela é meio agitadinha, sabe? Nossa, mas você E não aí, parece agitada assim, não? Você parece tão calma, eu serena, a sou. voz assim, tranquila. Mas fisicamente eu sou bem agitada. Hum, Assim, de ficar parada, uhum. né? E, e aí teve um episódio que ela fica trancada e ela queria sair, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui! E ela ficava falando isso, falando toda hora. E é assim, é lá em cima, o tom de voz dela, é tudo rasgado. No extremo mesmo. Satisfeita, Andréia? Acho que sim, porque ela responde aqui, ó. Ela pediu pra você gritar, ela já gritou, André. Olha só, a Priscila Brahini pergunta assim: Cássia, existe algum personagem que você não gosta de fazer? Engraçado, a pergunta da Priscila, eu vou chamar telespectador, que a finalidade é para a TV. Uma Uhum, outra telespectadora perguntou para Mônica Rossi, né? uhum, E a Mônica Rossi foi na lata e disse, ó, quando era Caverna do Dragão, eu odiava fazer Caverna do Dragão. Eu gostei uhum. tanto da sinceridade dela, porque Sim, assim, eu amava a Caverna do Dragão. eu Depois, também. Tá vendo? Gostava, eu como para amava. assistir.
Eu Aham. amava. E ela era a Diana na Caverna do Dragão. No outro dia, ela me mandou um WhatsApp, assim, extremamente chateada. Ela falou assim, Elton, me perdoa, eu Me sei que fiz empolguei. eu sei que Não fez devia ter parte da falado. sua história e não sei o que. Eu falei, não, imagina, eu amei a sua sinceridade, sabe? Amei a sinceridade. E é gostoso, né, quando a gente coloca uma sinceridade dessa para fora. Uhum. E eu gostei da sua resposta. A Priscila te pergunta isso, Cássia. Existe algum personagem que você não gosta de fazer? Então, não tem como você falar, responder sem decepcionar algumas pessoas, né? Aham. Anime. Não sou muito também, não é, nossa, que legal, entendeu? Ah, a maioria tem umas bocas chatas, um desenho que é uma boca difícil de pegar e quando a gente recebe por exemplo, no japonês, e aí tem uma métrica muito diferente para você encaixar aquilo no português, é, deixando natural, né? Porque assim, por exemplo, a boca está mexendo, estou falando de sincronismo, né? Então ela faz umas determinadas pausas. De repente, se eu fizer aquelas pausas naquele ponto em português, não vai ficar natural, vai ficar Aham. feio, vai ficar. Ai, não é porque eu. Então eu tenho que mexer no texto para poder caber. É, não é uma coisa assim que eu fale, nossa, que legal, eu vou feliz. Eu gosto. Putz, eu gosto de muitos trabalhos, assim, Mas tem eu... algum personagem aí que você não gosta? Você falou, 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 mas não disse o Ah, personagem. tá, eu tenho que falar o personagem. É. Olha, o Bleach, por exemplo, foi um desenho que eu fiz, a Yatiro, Yatiro, que é uma personagem, na verdade eu fiz duas personagens nesse, olha só, ainda tive que fazer duas, e a Soifon, bem diferentes, uma era bem tranquila e a outra também espivitada, bem ardida. E eu lembro que eu estava começando e já peguei elas assim no teste, então eu não tinha, acho que a experiência necessária para fazer. E é uma coisa que, assim, se eu tiver que linkar aqui, é o que eu menos gosto de fazer, de fato. E teve um dia, falando assim de bastidores, né, desse desenho Bleach, que é um desenho que eu fiz no começo, quando eu comecei a dublar, e até hoje tem gente que fala desse desenho. Eu publiquei até um dia desse, a última foto que eu publiquei no Instagram, e das heroínas que eu dublo tal, e alguém até colocou lá, mas tá faltando aí a Yatiro. E, e aí eu fui dublar no. Enfim, a gente já tem um recurso hoje que é o Pro Tools. Não sei se você deve conhecer o Pro Tools, que Sim, mas fala para o pessoal de casa entender melhor. porque assim, quando você está dublando, o técnico, ele já vai fazendo alguns ajustes. Lógico que o meu papel, a minha função é dar dar menos trabalho possível para o técnico, né? Então o sincronismo eu também tenho que me preocupar. Só que eu estava super começando. E era a Denise Simoneto, tô dando nomes, que eu Olha, amo, é uma diretora que eu amo, mas ela é uma diretora brava. Hoje, eu trabalho com ela, a gente dá risada, e ela continua brava, né? A gente conhece a pessoa, você dá uma relaxada. Mas eu começando, fui dublar com ela, e assim, ela, olha, o Pro Tools estragou, então hoje é na raça, a gente vai ter que... E Jesus amado, sofri pra caramba. o desafio. E aí eu pensei, gente, acho que ela deve ter odiado o meu trabalho. E aí acabou a escala, ela falou assim: vou te apresentar lá na Sigma. Me levou para um outro estúdio, eu estava bem no comecinho mesmo. Eu falei, então até que eu acho que não fui Tão ruim, tão né? ruim. Claro que não, tanto que seu currículo é vasto. As pessoas Aham. têm mandado aqui inúmeros pedidos para a gente relembrar alguns personagens. Mas, ó, para vocês que estão chegando agora, já vou dar um spoiler, tá? Até para você, Cássia, tem um ator maravilhoso, fez novela durante muitos anos e depois de Ah, um tempo ele migrou
para a dublagem, fez diversos personagens também. Fizemos essa matéria na íntegra lá no YouTube. Nós temos uma entrevista com esse ator maravilhoso, que eu não vou revelar o nome dele agora. Eu já ia te perguntar. Ele fez, eu só vou adiantar, ele fez o Calçola e o Shurek. Pronto. E um outro ator, eu vou adiantar, ele fez Chica da Silva, e ele teve que fazer uma cena peladão em plena Avenida Paulista. Tá? Então, assim, são desafios da arte, claro, em campos diferentes. Mas se vocês querem saber quais são esses atores, passam lá no canal do Na Lente no YouTube. Na minha bio aqui tem o link, se inscreva. E também, em breve, essa entrevista com a Cássia vai estar lá também na íntegra. Cássia, quem pede para você relembrar dessa produção é o Gabriel. O Gabriel é um grande incentivador de uma página no Instagram, e ele entrevista também vários dubladores. Só vou ficar em débito aqui, tá, Gabriel? A sua página. Pede para você falar sobre... eu esqueci, a Luna. Ai, a Luna, tá vendo? Ó, eu falei que eu não sou muito fã de desenho, mas a Luna é uma personagem que eu tenho um carinho grande. A Luna, ela é uma... São 3 tigres alados, é da Helena de Ávalo. A Helena, ela é uma princesa hispânica, latina, e aí ela tem esses 3 tigres que são companheiros dela, e eles levam ela para todos os lugares. Eu tenho ele aqui, aqui a Luna, adoro. A minha Luna, amo. E a atriz que faz ela no original, eu não lembro o nome dela, mas ela concorreu em 2018 como melhor voz original com esse desenho. Olha. E eu acho isso muito legal. Eu tento assim respeitar ao máximo isso, Sim. né? Porque existe um trabalho que já foi feito ali, né? Por mais que eu crie, que eu tenha a liberdade de criar, eu nunca ignoro o que o outro ator já fez no original, né? E a Luna, eu sou fã, eu adoro. Quando eu fui fazer esse desenho, eu falei, nossa, quem é, né? E já fui pesquisar a voz quem era no original e tal. Ela é comediante também, porque me chamou muita atenção. Eu acho que é um trabalho muito, muito bem feito. É um trabalho que você fala assim, opa, eu acho que todo trabalho que eu vou fazer, eu vou fazer o melhor que eu puder. Claro. Né? Eu acho que assim, o dublador, ele tem que tomar um cuidado, porque como é um trabalho diferente a cada dia, e você às vezes já tem um jeito, você já descobriu, você já tem a técnica, para você se acostumar com aquilo e relaxar, é muito fácil. E eu acho isso inimigo do crescimento, sabe? Eu acho que o legal é você ficar esperto e não relaxar. E eu acho que você reparar no original é uma forma de você estar sempre ligada com essa questão de peraí, eu não posso fazer aqui o meu basiquinho, não. Eu vou fazer... Ela tem uma voz meio mais pesada, eu tenho que jogar para baixo, assim, e tal. E são, às vezes, algumas mudanças sutis, mas que fazem diferença, né? E, putz, adoro. Essa aluna, quem me deu foi o Silas. Acho que ele foi para os Estados Unidos, que na época ele dirigia, e aí ele trouxe para o elenco, para cada um. Essa Minca aqui também, eu ganhei do diretor. Enfim, meus bonequinhos lindos. Gostoso demais, né? Cássia, eu queria que a Helena de Ávalo, esse desenho, que a Luna, que tivesse espanhol, sabe? Eu tô numa vibe assim de voltei a estudar espanhol. E como é tudo latino nesse desenho, eu queria que eles tivessem sotaque, que falassem em algum momento, mas não passei por isso ainda. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Ó, você é muito sucesso.
andei pesquisando sobre você, inclusive te acompanho nas redes sociais, adoro seus posts, né? Você entende de política, você fala sobre o cenário. Eu acho você uma grande defensora, inclusive da mulher, da liberdade de expressão. Parabéns, tá? Parabéns Obrigada. pela essência de ser humano que você é, de mulher que você é, e parabéns Obrigada. pelo currículo que você tem. Você é uma excelente profissional. Tá? Não é à Obrigada. toa que você tem personagens aí que ficaram, né, para a memória e fazem parte da história de muita gente. Então, muito obrigado pela sua participação no programa Na Lente. Valeu muito a pena bater esse papo com você. Assim que você tiver novo trabalho e queira divulgar, você pode contar com a gente aqui. Obrigada. Eu que agradeço o seu convite. Foi muito bom estar aqui com você, com o pessoal que participou também. E é um prazer falar de dublagem, conhecer pessoas novas, conhecer você, né, que Obrigado. também estava ali só nas redes sociais, que agora também já te sigo. E muito obrigada, foi um prazer. Obrigado. Então, aproveitando também a audiência do seu público, gente, ó, eu vou terminar essa entrevista aqui, espero vocês lá no YouTube. Em breve, essa entrevista vai entrar no ar de forma editada, é claro, mas na íntegra nós vamos disponibilizar lá no Na Lente, lá no nosso canal no YouTube. Saindo aqui, eu espero vocês lá. Não vai dar, gente, para fazer mais perguntas. Mando aqui no privado da Cássia. Eu Priscila, respondo. brigadão. Obrigado. Gente, para vocês que participaram até aqui, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Beijo, Muito Cássia. Fica com obrigada, Deus. gente. Tudo de bom para Tchau, nós. Tchau, gente. tchau. Obrigado. Eu que agradeço.